Boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindas. Estamos começando um chá de boneca, quase almoço de boneca, não sei direito, né? 14h16 agora, domingo, dia 20 de agosto, tudo bom? Sejam muito bem-vindas. Bom, então começando mais um chá de boneca, esse programa onde eu trago assuntos que ajudam a quem quer fazer bonecas de pano tão lindas quanto estas aqui. Bom dia não, boa tarde, né? Eu ia falar bom dia aqui que eu tô acostumada a fazer de manhã. Boa tarde, Tânia, Ana, Cleide, tudo bom? Boa tarde, Mimos da Angel. Boa tarde. E quem sou eu, né? Eu sou Thalita Mazironi e eu ensino mulheres a fazerem lindas bonecas de pano do absoluto zero e ainda relembrarem a infância com isso. E hoje a gente vai ver sobre como costurar curvas de boneca de pano. Então, se você tem interesse em fazer boneca de pano, gosta de boneca de pano, nunca fez boneca de pano, mas tem vontade de começar a fazer, continua aqui comigo, porque esse assunto é bem importante. Por que falar sobre curvas de boneca de pano? Porque quase toda boneca de pano tem curvas, né? Eu não digo que todas têm curvas, porque eu não gosto de generalizar, não conheço todas as bonecas para falar, mas sim, a grande maioria das bonecas tem curvas. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto muito de bonecas com curvas, olha só a Nissinha bebê aqui, né? Então, existem diversas coisas que você pode fazer aí para te ajudar nessas curvinhas de boneca de pano. Oi, gente, tudo bom? Neuza, Adriana, molde de sapato, você é Viviane, se eu não me engano. Leila, Mara, Rejane, tudo bom, gente? Geolessa, tudo bem? Então, vamos falar sobre costurar curvinhas. Vou dar várias dicas aqui para você conseguir costurar as curvinhas das suas bonecas e por que me ouvir até o final dessa live, afinal de contas, né? Como eu disse, quase todas as bonecas, se não todas, têm curvinhas a serem feitas. E essa é uma parte que até as minhas alunas falam, olha, tô com dificuldade nas curvinhas. É normal ter dificuldade na hora de fazer as curvas. Então, por isso eu explico aqui para você, vou trazer algumas coisinhas aqui para vocês evitarem frustrações, né? Eu falo para as minhas alunas que é totalmente normal você, especialmente quando tá começando, não conseguir fazer algumas coisas do jeito que gostaria. A gente até consegue de passinho em passinho, mas do jeito que gostaria, mas isso é puro treino. Tá? Então, vamos evitar essas frustrações, vamos também entender que a gente precisa saber lidar com isso. E aqui eu vou passar vários atalhos para você chegar num resultado sem tanto sofrimento assim, na boneca linda que você quer fazer aí, relembrar a sua infância, quando você tinha bonecas de pano lá atrás que a sua avó fazia, que a sua mãe fazia, né? Isso é muito gostoso. Então, fazer boneca aproveitando o processo, porque é isso que eu ensino aqui, é isso que eu ensino para as minhas alunas lá da escola. Aproveitar o processo, entender que o fazer da boneca de pano é gostoso e tem que ser gostoso, senão não faz sentido, pelo menos não para mim. Pode ser que alguém tenha uma opinião contrária, mas na minha opinião precisa ter sim esse gostinho, essa delicinha de fazer boneca de pano. Tudo bem, gente? Eu quero saber quem aí tá me ouvindo que tem dificuldade em costurar curvinhas de boneca. Já tentou, teve dificuldade, não conseguiu ir em frente, se frustrou e parou no meio do caminho. Me contem aqui, conversem aqui comigo. Hoje, esse domingão aqui em Curitiba tá sol, né? E eu tô aqui com vocês fazendo essa live. Normalmente eu faço lives terças e sextas, mas hoje, como eu tava com visita em casa, tava viajando e tudo mais, resolvi fazer hoje, domingo, para vocês aqui. Bom, como eu disse, eu vou passar vários atalhos e esses atalhos que eu vou passar funcionam sim, porque eu mesma testei, eu mesma gosto de usar muitas dessas coisas, uso ainda, né? Eu sempre falo que eu sou bonequeira, não sou costureira, então eu tenho dificuldades também com costuras e eu amo muito bonecas que são curvadinhas, que tem as curvas. Olha lá, a Neuza
minha aluna, né, Neuza? É um pouquinho complicado, é mesmo, ó. A Nicinha bebê, por exemplo, tá vendo? Ela é inteira curvadinha, inteira, cheia de, né, de coisas, assim. Especialmente porque ela é pequenininha também. Então, isso, além de tudo, dificulta também, né? Deixa eu colocar ela ali. Mas calma, porque tem solução. Isso, Alexandra, tive dificuldade no começo. No começo ficava triste por não conseguir, mas com o treino vem um aperfeiçoamento, com certeza. É aquilo que eu sempre falo. A gente não tem que buscar fazer a coisa perfeita, porque eu não acredito em perfeição, eu não acredito que a gente chega na perfeição, mas a gente tem que buscar sim se aperfeiçoar. O que é isso? É melhorar. Cada dia a gente tá melhor. Eu sempre falo que a artesã é igual vinho, né? A gente sempre melhora, a gente nunca piora. Então, cada dia que a gente vai treinando um pouquinho, a gente vai melhorando. Bom, e quando eu comecei, gente, eu já contei aqui essa história várias vezes, eu comecei fazendo boneca. Eu não sabia costurar, não sabia nada de costura, não sabia pegar na máquina de costura, apesar da minha avó costurar em casa, assim, eu não costurava, minha mãe não costurava. Então, eu comecei a costurar bonecando, e daí fui aprendendo a costurar, mexer na máquina. E aí, eu comprei a minha primeira maquininha, uma que tá aqui, inclusive, que eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei essa aqui, ó, que é uma máquina que acho que é a mais simples do mercado. Ela é uma máquina bem baratinha, né, na época. Pelo menos era, né? Ela é bem simples, né? E ela fez muitas bonecas, essa maquininha aqui. E às vezes ela dava umas comidas no tecido. Hoje eu vejo que muito dessas comidas eram erros que eu cometia com a máquina, né? Não tanto por ela ter algum problema, mas porque eu cometia esses erros. Eu não sabia direito mexer nela, né? Eu não tinha tanta destreza. Então isso talvez me confundisse ali na hora, né? E, como eu disse, eu não sabia nada de costura, então pra mim também era muito difícil costurar na mão. Na mão não, na máquina. No entanto, já dei o spoiler do que eu ia falar, né? A gente acaba pensando mais rápido, falando mais rápido do que pensa, enfim. No entanto, o que acontece? Eu não sabia costurar, mas eu já sabia, desde pequenininha, fazer bordado. Não esses bordados exatamente que eu faço nas minhas bonecas, mas eu sabia bordado de ponto cruz, que minha mãe me ensinou quando eu era bem pequenininha, né? Minha mãe gostava muito de bordado, ela não sabia nada de costura, mas ela sabia bordado. Então, pra mim, a lógica era sempre do tipo, não consegui fazer na máquina, vou fazer na mão, né? Apesar de eu não saber costura mesmo na mão, né? Não ter esse costume mesmo de costurar na mão, eu fazia bordado, mas eu pensei, bom, eu sei fazer bordado, eu sei pegar na agulha e na linha. Então, se eu não conseguir na máquina, se tiver muito difícil, eu vou fazer na mão. E aí é que eu chego em um ponto, não tenha medo de costurar na mão. O que acontece? Várias vezes, algumas das minhas alunas, elas já são costureiras, né? Elas entram no curso já sendo costureiras, mas nunca tendo feito bonecas de pano, e na cabeça delas, elas precisam costurar tudo na máquina. Então, assim, se você que tá me ouvindo aí já é costureira e tá pensando em começar a fazer boneca de pano, coloca uma coisa na sua cabeça. A boneca de pano, e aqui é a primeira dica, tá? Que eu falei que eu ia passar várias dicas, essa é a primeira dica. Não ter medo de costurar na mão. A boneca de pano necessariamente vai ter pelo menos uma costurinha que você vai ter que fazer na mão, tá? Então, tira da cabeça essa história de que você precisa fazer tudo na máquina. E se você tem dificuldade em fazer alguma costura na máquina, de curvinha, de pecinha pequena, de qualquer coisa, não hesite em fazer na mão. Por quê? Como disse ali a Alexandra,
O treino é o que faz a gente se aperfeiçoar. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo, à medida que a gente vai fazendo mais bonequinhas, que a gente vai conseguindo ter mais destreza ali na máquina, vai conseguindo entender como fazer curvinhas. Aqui eu vou passar várias coisas que vão te ajudar nisso. Enquanto isso acontece, para a gente evitar frustrações, para a gente conseguir ir em frente e fazer nossa boneca, faz na mão, tá? Faz com pontinhos pequenininhos, né? Usa o ponto atrás, que é aquele pontinho básico lá da boneca de pano. As minhas alunas sabem muito bem que pontinho é esse. Faz na mão, tá? Então, no início é difícil mesmo, especialmente se está começando agora a fazer boneca de pano. Teve muita coisa no início que eu não conseguia de jeito nenhum fazer na máquina. Esses dias eu até estava falando para uma das minhas alunas, a Neuza, que tá aqui, né? Falou que estava com dificuldades e é normal. No início eu aprendi a fazer a tilda, né? E eu fazia, sabe aqueles corações que tem bem clássicos da tilda? Que eles são assim, né? São meio compridos. Eu não conseguia de jeito nenhum fazer aquele coração na máquina. Gente, não saía. O que eu fiz? Comecei a fazer na mão. Só que ao mesmo tempo, enquanto eu fazia o coração na mão, eu fazia outras coisas na máquina. Então eu fui fazendo outras bonecas na máquina. E aí, vocês não têm noção da alegria que foi no dia que eu consegui finalmente fazer na máquina aquele coração. Eu falei pra minha mãe até. Falei, mãe, você não acredita, eu consegui fazer isso que eu não conseguia fazer na máquina. Então, assim, é treino mesmo, tá? Mas no início, tem muita curva, não consigo. Consegue, na mão você consegue. Faz pontinho menorzinho. Curvinhas fechadas, vai fazendo na mão, coisinhas pequenas, vai fazendo na mão. E aí, com o tempo, você vai ver que você vai melhorando. Mas é claro, exige treino. Não adianta você se frustrar, largar tudo e depois, daqui a 2 meses, tentar de novo e achar que vai acontecer um milagre. Não. Você tem que ir treinando e fazendo, tá? Então, essa é uma das dicas de ouro aí pra você que tá com dificuldades de fazer costura de curvinhas da sua boneca. Às vezes, se você que tá me ouvindo não é costureira, mas já começou a fazer boneca de pano e tal, para você pode ser que seja até meio óbvio, né, isso que eu falei de costurar na mão, mas quem já é costureira acha que a boneca faz tudo na máquina. Inclusive, isso é uma coisa que eu sempre falo. Se você não tem máquina de costura e quer começar a fazer boneca de pano, comece sem a máquina. Não precisa ir lá e comprar a máquina e depois começar a fazer boneca. Não, comece sem a máquina, porque aí você já vai pegando jeito, você já vai entendendo o que você precisa, você já vai conhecendo um pouco mais as coisas. Oi, Patrícia, boa tarde, tudo bom? Tá? Então, minha indicação, começa sem a máquina, né? A boneca de pano, ela pode ser, sim, inteiramente feita à mão. O que eu acho que é muito difícil é fazer ela inteiramente na máquina. Isso é interessante, não é? E aí, gente, gostaram da primeira dica? Já, assim, pra vocês já era óbvio isso? Ou tem alguma costureira aí que pensava, não, eu tenho que fazer tudo na máquina, não é possível. Eu sei, porque tem alunas minhas lá da escola, Mazirone, de bonecas que sim achavam que era tudo na máquina. Bom, dica 2, para que as curvinhas da sua boneca fiquem lindas, para que elas não fiquem repuxadas, para que você costure e realmente veja a curvinha ali se formando na boneca. O que você precisa fazer? Você precisa fazer picotes. Se você não fizer esses picotes, a sua boneca vai ficar deformada. Thalita, o que você quer dizer com picotes? Olha só, eu vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu pegar essa aqui que já tá cortada. Já tá costurada, cortada. Eu tenho vários pedaços aqui, gente, de boneca, que é justamente para mostrar para vocês. Então, olha, digamos que eu tenha essa boneca aqui, tá? Olha só, ela já tá toda costuradinha, né? Deixa eu tirar esse fio aqui que tá atrapalhando. Ela já tá toda costurada aqui. E aqui você vê como são as curvas dela, olha, ela tem várias curvas aqui. O que a gente precisa fazer nessas curvas? Picotinhos, tá?
Eu vou pegar uma tesoura aqui que não é essa tesoura que eu uso a tesoura de tecido mesmo, né? Mas só pra mostrar pra vocês, ó lá, ó. Tem que fazer assim, ó. Tá? Vai fazendo picotinhos assim. Ai, meu Deus, Thalita, eu tô morrendo de medo de cortar a costura dela. Normal, tá? Esse medo acontece mesmo, mas minha indicação é que você faça os picotes bem próximo mesmo da costura. Por mais que você tenha medo, se você cortar a costura, passa a costura novamente, tá? Não precisa ter tanto medo assim. Outra coisa, se você quiser, vai usando uma tesoura menorzinha, assim, que você tenha mais controle, porque desse jeito aí você olha bem de pertinho. Se quiser, usa uma lupa, né? Tem gente que usa lupa, aquelas lupas para bordado, também é legal para fazer para usar na boneca, né? Aquela lupona, não sei se vocês conhecem, é muito boa, inclusive eu gostaria de uma daquela. Que tem a luz e tudo, é ótima. Então, os picotinhos você tem que fazer. Aonde que tem que fazer picotinho? Na boneca inteira? Não. É numa boneca, por exemplo, nas partes que tem curva aqui, né? Então, essa boneca, ela é inteira curvada. Essa aqui é a Tildita, né? Que é uma boneca, é um molde meu, é uma boneca estilo Tilda. Esta aqui é um molde meu, que tá lá na escola, Mazirone de bonecas, mas é uma boneca estilo Tilda. Olha só como ela é cheia de curvas, tá? Então, em todas as curvas, você faz picotinhos. Que mais? Detalhe importante, aqui, inclusive, eu usei a tesoura de picotar. Qual que é a tesoura de picotar? É essa que faz justamente esses picotinhos aqui. Ela já tem essa tarefa, essa tesoura de picotar já tem essa tarefa de fazer os picotes na boneca. Sinceramente, eu não confio muito. Por exemplo, aqui para essa parte, que é maior, ok, eu deixo só com a tesoura de picotar. Mas partes assim, olha essa curvinha como é mais fechada, a curvinha do pescoço como é mais fechadinha. Nessas partes, não custa nada você ir lá com a tesoura e dar mais uns picotes, tá? Qual que é a distância do picote? Olha só, essa aqui é uma boneca pequena. Então, quando uma boneca é menor, você faz picotes menos espaçados. Ou seja, um picotinho aqui, dali a, sei lá, 5 milímetros outro picote. Então, de meio em meio centímetro, mais ou menos, você faz um picotinho, tá? Então, bonecas pequenas, você tem que pensar que quanto menor a boneca, menor a curvinha, mais espaço, assim, mais tecido em um pequeno espaço ela vai ter. Então, ela vai precisar trabalhar mais ali para fazer a curvinha direitinho, tá? Então, você tem que fazer os picotinhos bem pertinhos um do outro. Que mais? Quando a gente tem quinas, essa boneca aqui não é bem o caso. Mas digamos que aqui, tá, fosse assim, eu não fosse colocar uma perna aqui, qualquer coisa assim. Essa quininha aqui, olha, eu precisaria fazer um picotinho, um corte assim, ó. Um corte nessa diagonal, que aí corta esse excesso de tecido que tem aqui e você consegue fazer com que essa quina fique bem certinha, tá? Então, são alguns picotes que são importantes você entender aí pra fazer na sua boneca de pano. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma coisa. Ah, sim, uma coisa importante digamos que você esteja usando um tecido que desfia muito, né? O que acontece? Numa boneca pequena, um tecido que desfia muito, isso pode acabar estragando a sua boneca inteira. Você fez o picote, aquele negócio começou a desfiar, você desvirou a boneca, daí ele já, né, esgarça, colocou o enchimento, pronto, aí já era. Então, o que eu indico a você? Passa termolina leitosa, tá? Passa a termolina leitosa, espera ela secar, aí você faz os picotinhos, daí você desvira e tudo mais. Porque essa termolina leitosa, ela vai fazer com que esses desfiados não aconteçam, tá? Então, tem jeito sim de você trabalhar com boneca pequena e com tecidos que são mais difíceis. Eu digo isso porque eu gosto muito de usar linho, por exemplo, que é um tecido que desfia demais, né? E o linho, ele é um tecido
que desfia demais, ele é meio grossinho, então eu preciso sim passar a termolina nesses casos, tá bom? Então, essa foi a segunda dica, que foi dar os picotinhos. Aqui a gente tá falando sobre costura de curvinhas da boneca, como deixar a sua boneca certinha, com as curvinhas certinhas, né? Conseguir costurar essas curvas, evitar a frustração de não conseguir e daí desistir, enfim. E essa foi a segunda dica. Terceira dica, alinhavar. Gente, isso é tão importante, vocês não têm noção. Porque às vezes a gente acha, ah não, eu vou conseguir, não preciso nem colocar alfinete. Vai lá e faz, né? Especialmente as costureiras de plantão aí. Eu falo muito com as costureiras, porque a costureira, ela já tem habilidades. Ela já tem habilidades que talvez quem tá começando não tenha. E quem tá começando acaba prestando mais atenção em algumas coisas, simplesmente por ela não ter já essas habilidades pré-concebidas. Agora, a costureira, ela já tem certas habilidades, então, às vezes, ela subestima algumas coisas, alguns processos, ela acha que, não, é tranquilo, vou conseguir, aí quando vê a boneca ficou torta. Por quê? Porque, às vezes, não fez os picotinhos aonde devia, às vezes, né, deixou passar algumas coisas. E se a gente tá falando de uma boneca pequena, além de tudo, cheia de curvinhas, tudo isso faz diferença. Uma boneca pequena faz muito mais diferença ainda, né? Porque pensa assim, ó, a gente tem um tamanho assim de curva. Para uma boneca que é desse tamanho, essa curva é enorme para ela, né? É uma grande parte da boneca. Para uma boneca grandona de 1 metro, isso aqui não vai ser quase nada. Então, quando você tem uma boneca pequenininha, tudo isso a gente precisa prestar ainda mais atenção. Maria Neta, boa tarde, tudo bom? Azevedo. Ai, não entendi seu nome. Tudo bem? Boa tarde, gente. Estamos falando sobre curvinhas de boneca de pano para você costurar, para você fazer as suas curvinhas aí sem frustrações. Bom, alinhavar. O que eu quero dizer com alinhavar? Digamos que eu tenho aqui, olha, essa perninha aqui para costurar. Essa aqui é uma perna grande já, que é da boneca Scout, né? Uma perna grande, mas digamos que eu tenho aqui essa perninha. O que eu quero dizer com alinhavar? Antes de você ir lá para a máquina, você vem aqui, olha, e alinhava, que é simplesmente você pegar uma linha, uma agulha, tá? Colocou a linha na agulha, e aí você vai fazer assim, ó, tá? Não precisa ser bonito, inclusive eu indico que você use uma linha que seja de uma cor totalmente diferente do tecido. Por quê? Porque depois a gente vai tirar essa linha. Olha lá, tá vendo? Então, eu vou passando esse alinhavo aqui perto da nossa costura, tá? Normalmente eu faço isso com uma linha de outra cor, né? Aí eu venho aqui, costuro e depois eu venho aqui, ó, removo essa linha, tá? Então, isso serve pra gente conseguir segurar esse tecido melhor. Se a gente tá falando de uma boneca pequenininha, uma boneca cheia de curvas, pode ser que só o alfinete seja muito difícil da gente passar aquele tecido por baixo e cheio de alfinete, isso incomode. Então, ao invés de você usar alfinete, você faz esse alinhavo. Isso vai segurar, vai substituir o alfinete e vai te ajudar, né, na hora de costurar. Você não vai precisar ficar tirando esse negócio. Depois você tira a linha, tá? Dependendo do tecido também, quando a gente coloca o alfinete, como eu falei, eu gosto muito de usar linho. E o linho tem várias dificuldades enquanto a gente tá fazendo boneca. Uma delas é que o alfinete, ele pode acabar desfiando o linho também. Então, uma grande vantagem é você alinhavar esse linho, porque aí você evita que ele desfie também com o alfinete, tá? Então, mais uma coisa aí para você usar o alinhavo. Não tenha medo de usar alinhavo, não tenha preguiça. Boneca de pano não tem a ver com preguiça, tá? Muitas vezes a gente pensa, ai, acho que não precisa. Ah, não, deixa quieto. Aí depois o que acontece? A gente costura, o negócio ficou todo torto. Às vezes até sem conserto, e aí você tem que começar do zero. Então, ó, não tenha preguiça. Vai lá e alinhar, você vai ver que você não vai precisar refazer essa costura, ou então vai ser muito mais fácil para você fazer, tá?
Gostaram dessa dica, gente? Me deem aqui feedback, eu quero saber se vocês estão curtindo esse assunto, se para vocês é difícil fazer costura de curva de boneca ou de bonecas de pano que são menorzinhas, pequenininhas. Me conta quais são as grandes dificuldades de vocês aí de fazerem essas costurinhas, tá? Então, olha, a gente falou já de 3 dicas que eu acho que são importantíssimas. E vamos para a 4ª dica. Jeane falou top. Que bom, Jeane, fico feliz. 4ª dica, qual que é? Existem algumas ferramentas simples que podem te ajudar na hora de você costurar essa bonequinha, essas curvinhas, tá? Então, por exemplo, digamos que você tá... Deixa eu pegar aqui a máquina. Eu ia pegar a máquina grandona, mas ela é tão difícil de... Ela é pesada, então acho que é melhor eu pegar essa aqui. Então, digamos que você tá com a máquina aqui, né? E você tá com o tecidinho aqui. Deixa eu pegar o tecidinho. Você está com o seu tecido aqui pra costurar, certo? Deixa só eu... Nossa, faz tempão que eu não uso essa máquina. Vou baixar aqui só pra... Tá? Você tá com o seu tecido aqui pra costurar. Às vezes, quando a gente começa a costurar muito na beirinha aqui, olha... O que a gente pode fazer para ajudar a gente a empurrar esse tecido, né? Às vezes a gente vai fazer o retrocesso ali. O que a gente pode fazer? A gente pode usar um palito, um descosturador, tá? Pera aí, deixa eu pegar aqui. O que é o descosturador? É essa ferramentinha aqui que é muito boa. Ó, isso aqui é um descosturador, tá? Ele ajuda a descosturar, é isso mesmo. Descosturar quando a gente erra, porque a gente sempre erra, eu sempre falo isso, né? Então, olha, você tá aqui com o seu tecidinho, ó, você pode usar isso aqui pra empurrar, te ajudar a empurrar o tecidinho lá pra dentro, tá? Então, isso aqui te ajuda quando você vai dando lá os, né, colocando o pé lá no pedal para ele andar, isso aqui te ajuda a empurrar um tecido que seja pequenininho. É óbvio que aqui eu tô dando um exemplo, olha só, eu tô usando um tecidão aqui, mas às vezes a pecinha é desse tamanho, né? Olha essas bonequinhas, olha o bracinho dessa aqui. Então, às vezes a gente tá com uma pecinha tão pequenininha que a gente não consegue colocar o dedo ali. Então, ó, usa o descosturador. Você pode colocar ele lá dentro e bem com calminha, e empurrando. Outra coisa que você pode fazer, ir puxando aqui o fio, tá? Aqui eu não tô com o fio passado na máquina, mas você vai puxando os fios aqui e isso vai te ajudando também a empurrar esse tecidinho, tá? Então, isso também vai te ajudando. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode usar uma coisa que eu, no início, hoje eu já uso muito raramente, mas no início, quando eu comecei a fazer boneca, eu usava muito, porque eu tinha muita dificuldade, eu não sei se vocês também têm, mas eu tinha muita dificuldade, porque eu não conseguia enxergar o risco, eu não sabia aonde que tá a continuação do risco, o que vem daqui a pouco, né? E aí, olha só o que eu comecei a usar. Eu descobri esse pezinho de máquina transparente. Olha só. Ele é bem mais aberto, tá? Ele serve para outra coisa, na verdade. Mas ele tava na minha máquina e eu achei ele fantástico. Por quê? Aqui a gente tem uma visão mais ampla do risco e aqui também, como ele é transparente, a gente consegue enxergar o risquinho aqui, né? Porque quando a gente passa o molde pro tecido, a gente faz um risco, certo? No tecido. Então, a gente consegue enxergar o risquinho passando aqui nesse pezinho. E isso é maravilhoso. Então, se você tem dificuldade também com curvinhas, bonequinhas pequenas, tenta usar esse pezinho de máquina transparente. Isso aqui no início me ajudava demais, porque eu tinha muita dificuldade. Eu não tenho dúvidas de que pode te ajudar aí a visualizar melhor o risquinho, tá bom? A única coisa é que, como eu falei, ele é mais aberto. Então, isso, se for uma pecinha muito, muito, muito pequenininha, isso pode te atrapalhar um pouco, porque o tecido pode acabar entrando ali, né, fazendo onda, mas eu super indico. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Oi, Jaque, tudo bom? Saudades de você, Célia, Eliane, Sheilinha.
Opa. Deixa eu dar oi pra todo mundo. Carmo falou, nunca fiz, mas gostava. Acho que gostaria de fazer uma pra minha pequena. Eba, Carmo. Não sei qual é o seu nome, né? Mas se é esse mesmo. Mas é muito bem-vinda aqui. Sim, estão gostando. Que bom. A Neuza falou, amei, já usei. Termolina, será? Em uma boneca hoje. Que bom, gente. Que bom que vocês estão gostando. Amou a dica. Mari Lúcia, oi, boa tarde. Vou tentar fazer uma boneca para minha neta Alice. Ah, que gostoso, Mari Lúcia. Então tá. Então, olha só. Pé transparente, muito bom para você que tá começando agora. Que mais que tem de diquinhas que eu posso dar para você? É o seguinte, não dá retrocesso. Gente, o que é retrocesso? Ah, a Neuza respondeu sim, termolina. Pois é, termolina é ótima, né, Neuza? Neuza é uma nicinha minha. As nicinhas são as minhas alunas lá da escola, tá, gente? Bom, o retrocesso, o que é, né? Pra quem nunca pegou na máquina de costura, é como se fosse, quando a gente vai fazer a costura na mão, aquele nozinho. É o nozinho que a gente faz. Já tô dando spoiler do que é a minha dica, né? Então, ao invés de você fazer o retrocesso da máquina, que é simplesmente, né, você pega e aperta no pedal, ela vai, daí você aperta aqui, ó, o meu é esse botãozinho aqui. Aperta aqui, ele faz o retrocesso, ela volta e aí você desaperta, ela vai de novo. Então, ela faz uma costura tipo assim, vai, volta, vai. E desse jeito fica como se fosse um nozinho. Ao invés de você fazer o retrocesso, você pode simplesmente, depois de costurar, você vai lá e dá um nozinho mesmo na mão, tá? Desse jeito você não precisa fazer o retrocesso, tá? Mas o que isso me ajuda, Thalita? Acontece que boneca de pano é pequenininha. Se você tá fazendo curva, pode ser que você comece numa curva, então pensa assim, você tá aqui, né? Digamos que você já começa numa curva. Aí pra você ir, voltar e ir de novo, fazendo este movimento aqui, pode ser ruim também. Pode ser difícil para você fazer. Então só vai, faz a sua curvinha, costura a sua boneca, terminou, vai lá e dá um nozinho na ponta. Pronto, não precisa ficar se irritando com o retrocesso. Beleza? E outra dica que eu acho maravilhosa é o ponto manual. O que é o ponto manual? Ponto manual da máquina, né? Eu já falei para vocês que querem fazer boneca de pano, estão com muita dificuldade na máquina, fazer na mão, mas você pode também fazer o ponto manual na máquina. O que é isso? É aqui, ó, simplesmente, nessa aqui é essa rodinha, pode ser que a sua tenha uma rodinha em algum lugar diferente, mas é basicamente isso aqui, ó, é onde ela levanta e abaixa a agulha. Então, você vai fazendo este movimento aqui, que você vai conseguindo costurar manualmente, só que na máquina, tá? Então, desse jeito, você vai bem assim, ó, como é lento, tá vendo? Aí, você vai ajustando o tecido. Outra dica, que eu até não anotei ali, mas que eu acho que é muito importante eu falar, principalmente se tratando de curvas. Toda vez que você vai girar o tecido, abaixe a agulha, tá? Ó, aqui ela tá levantada, tá? Abaixa a agulha no tecido, aí você levanta e gira. Abaixa aqui e continua costurando, tá? Então, dessa maneira, você também não vai se perder na hora de girar. Porque pode ser que você esqueça de abaixar a agulha, quando você girar o tecido, você vai carregar a linha ali, vai mudar totalmente o rumo da máquina e vai ficar ali um buraquinho depois, tá? Então, sempre vai girar o tecido, principalmente em curvas, em quinas, né? Vai girar o tecido, abaixa a agulha, daí você levanta o pezinho, gira o tecido, abaixa o pezinho, continua a sua costura. Beleza? Gente, eu já terminei com as dicas, mas eu lembrei de mais uma que eu vou falar pra vocês, que é a seguinte.
Não necessariamente é só pensando em curvinhas, mas é muito importante se você tá aí com a sua máquina. É você saber usar a agulha certa para o seu tecido, tá? Isso é bem importante porque isso vai evitar que o tecido fique se engruvinhando embaixo da máquina. Ou então, a Márcia falou, nossa, que máquina mais fofinha, essa máquina parece de criança, né, Márcia? Ela foi a minha primeira maquininha, hoje eu não uso ela mais, mas ela funciona, tá? E essa máquina aqui, ela é bem velhinha, ó, olha a cor, tá vendo a diferença de cor? Ai, meu Deus do céu. Mas eu gosto dela, eu gosto de guardar ela, porque é uma recordação também, né? Ela é inteirinha de plástico. Então, ela é boa para eu até mostrar, assim, nas aulas para vocês. Bom, a agulha certa, gente. Quando é um tecido que é uma malha, que é um tecido que estica, um tecido com stretch, alguma coisa assim, use uma agulha mais fina. Não importa se você tá fazendo costura na máquina ou se você tá fazendo costura na mão. Sempre usa uma agulha mais fina. Isso vai facilitar demais a sua vida. Demais, demais, demais. O tecido vai deixar de ficar enrugando, você vai conseguir penetrar direito naquele tecido, fazer os pontinhos direito, tá? Então, é assim, use agulha mais fina. Se você tá usando um tecido mais grosso, um linho, um algodão, um tricoline, né? Ou alguma coisa que não estica, tecidos planos, que eu chamo, então, aí sim, você usa uma agulha um pouquinho mais grossa. Então, você saber escolher a sua agulha também é bem importante para você conseguir o resultado das suas bonecas lindas, maravilhosas aí. E, claro, como sempre eu digo, aproveitar esse processo, porque isso é importante pra gente. Eu acho que o resultado é consequência do que a gente faz ao longo de todo o processo da boneca. E se divertir no processo, com certeza, é uma chave. Trento Aglace falou, qual o número das agulhas, né? Olha só, eu sou uma pessoa que normalmente eu uso agulha fina quando eu tô falando de bordado ou de costurar na mão, tá? Então, costura na mão, quando é agulha fina, eu diria que a número 9 é uma boa agulha, que é uma agulha número 9 de costura à mão, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui a número 9. Não, essa aqui é de... Não tô achando aqui a número 9. Mas normalmente para costura assim, na mão com tecido que estica, eu uso uma agulha número 9 para fazer a costura, tá? Se for um tecido mais grosso, aí você pode usar uma número 8, uma número 7, até uma número 6, dependendo da sua preferência, se você gosta de agulhas mais grossas e tudo mais, tá? Dependendo também do número de fios. Às vezes você vai fazer um bordado com muitos fios, então vale a pena você usar também uma agulha mais grossa. Na máquina, tá? Na máquina, para tecidos elásticos, normalmente a gente usa também uma agulha número 9 ou número 10, se for uma agulha normal, ou aquela ponta-bola. Ponta-bola é especialmente para esse tipo de tecido, tá? Então, a agulha ponta-bola ou então a agulha número 9, número 10, tá bom? É que depende muito também da fábrica, às vezes é 70, a nomenclatura é um pouco diferente, tá? Para cada tipo de fábrica, né? Essa aqui, ó, da Singer, né? É a agulha número 9. 70 ou 9, tá? 70 ou 9. E aí, a que vem na máquina, normalmente, é uma que eu acho até ela meio grossa. Ultimamente eu ando até pensando em trocar, tá? Porque tem a agulha número 11, que é muito boa e que você pode usar nas suas bonecas para tecidos um pouco mais grossos, tá? Agora, se você for usar um tecido muito, muito grosso, daí você usa essa que normalmente vem na máquina, que é aquela 14, né? 14 ou 90, se eu não me engano. Então, daí essa você pode usar. Beleza? Te respondi. Gente, gostaram? Gostaram da nossa live de hoje? Falando aqui sobre
Isso, e na máquina daí acho que eu te respondi agora, né? Falando aqui sobre curvinhas na boneca de pano, como costurar curvas de uma maneira que a gente não tenha tantas frustrações, né? A gente precisa, sim, treinar, mas tem como a gente driblar essas frustrações, tem como a gente seguir alguns atalhos para conseguir fazer essas curvinhas melhor. Então, a primeira dica foi não ter medo de costurar na mão, costura na mão, não tem problema, tá? Depois você vai passar para a máquina. Fazer os picotinhos no lugar certo, nas curvinhas, fazendo elas distanciadas, né? Com pouca distância, aliás, dependendo do tamanho da curva. E sempre perto mesmo da costura, não tenha tanto medo assim. Terceiro, alinhavar antes de passar na máquina ou de fazer a costura definitiva. Isso vai te ajudar muito. Quarto, usa algumas ferramentas simples que te ajudam aí. Então, um descosturador para empurrar, um pezinho de máquina transparente, tudo isso vai te ajudar e, além de tudo, puxar a linha. E depois eu dei mais várias dicas bônus por aqui do retrocesso, de costurar no modo manual. Vai ficar gravada assim, Márcia, não se preocupe. E também de girar no momento certo o tecido. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Na terça-feira temos live de manhã. Com certeza, Vera, detalhes que fazem a diferença. Fazem mesmo. E é isso, eu vejo vocês na terça-feira. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem. Eu gosto muito de responder perguntas. Me manda por mensagem. Eu converso com vocês sempre por aqui. A Maria de Socorro, que é uma nicinha minha, inclusive. Só entrei há pouco, como assistir do início. Sim, vai ficar gravada. Daqui a pouquinho você vai conseguir acessar a live de novo e aí você assiste do início, tá bom, Maria de Socorro? Então, gente, um beijão pra vocês, um bom domingo, um bom restinho de fim de semana, né? Que amanhã, segunda-feira, seja ótimo, início de semana maravilhoso. E é isso. Um beijão, tchau, tchau pra vocês, até mais.